Bem, irmãos, nós temos a oportunidade de fazer uma reflexão bíblica e histórica sobre o cristão e a política. Fazemos isso com um compromisso de tratarmos das coisas de Deus. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31, nos diz que quer comamos, quer bebamos, ou façamos outra qualquer coisa, façamos tudo para a glória de Deus. E às vezes nós estamos devendo a compreensão do que envolve este tudo. E por vezes nos encontramos pensando que há departamentos à parte em nossas vidas que não são alcançados por esse tudo. E o nosso desafio é exatamente compreender a vontade de Deus em relação às nossas vidas. Quando falamos do tema política, podemos começar fazendo uma referência ao que Charles Spurgeon diz a respeito. Ele diz que tem ouvido muitas pessoas dizerem: não traga a religião para a política. Mas, no entendimento dele, é precisamente para este lugar que ela deveria ser trazida e colocada ali, na frente de todos os homens, como um candelabro. Porque a lógica é que nós somos a luz do mundo. A religião está aí para iluminar o mundo. E a religião deveria estar na frente da política para que iluminasse a política. A gente precisa considerar que todo o contexto bíblico, na verdade, é político. É político. A Bíblia é uma narrativa de relações de autoridade que envolve Deus e o homem, e envolve o homem e outros homens, o homem e seus semelhantes. Ela trata de relações com reis, com profetas, com líderes dos povos que retratam. Fala da interação dos homens dedicados à vida religiosa com as ações dos governantes, com o bem-estar do povo, com o que acontece em torno das pessoas que proclamam servir a Deus. E como pano de fundo da Bíblia, toda a Bíblia, Deus é apresentado como rei. Portanto, Deus é o principal agente político no meio de nós, seres humanos. Então, nós deveríamos questionar se há alguma verdade no entendimento que alguns de nós acabam carregando de que política é do diabo, de que política é coisa suja, ou que política é desprezável, e que nós devemos votar não somente pela obrigação, e assim mesmo, em alguns casos, até não votar em branco, porque não nos interessa o resultado. Isso estaria sendo correto ou seria uma omissão? A gente precisa ir pensando nisso no decorrer dessa palavra e até praticação na nossa vida. Aristóteles faz uma afirmativa importante. Ele diz que o homem é um animal político. E o que ele está falando é só reconhecendo a natureza que Deus nos deu. Porque a política, que pode ser compreendida como a ciência da organização, da direção, da administração dos assuntos públicos, ela envolve todos nós. E no contexto democrático, ela envolve inclusive a participação dos cidadãos, através do voto e através da militância, das manifestações que o Estado de Direito nos permite fazer. Portanto, aquela afirmativa de Satanás, que está registrada em Lucas 4,6, quando ele diz para o Senhor Jesus que ele vai dar a Jesus a autoridade e a glória desses reinos, querendo fazer crer que a glória dos reinos do mundo pertence a ele, é uma afirmativa falsa. Como já dizia Jesus Cristo, conforme registrado, por exemplo, em João 8,44, que Satanás é mentiroso, que ele é falso no que, nas afirmativas que faz, e que não merece o crédito que algumas vezes nós damos a ele, porque ele não é detentor da autoridade sobre o mundo, ele não é detentor do domínio de nada. E às vezes nós compreendemos mal a afirmativa bíblica de que o mundo jaz no maligno. É uma afirmativa bíblica de verdade. Mas o mundo jaz no maligno, considerando que o maligno consegue usar as estruturas desse mundo para dificultar o nosso serviço a Deus.
para dificultar que os homens reconheçam a Deus. Mas ele só faz isso no limite em que nós autorizamos que ele faça, no limite em que nós deixamos que as estruturas do mundo sejam dominadas pelo maligno, porque ordinariamente o Senhor é que é o soberano de toda a terra. E Daniel registra isso no capítulo 4, verso 17 do seu livro. Ele diz: o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer, e até o mais humilde dos homens constitui sobre eles. De um modo semelhante, no Novo Testamento, nós vamos ver Paulo declarando em Romanos 13 que toda alma deve estar sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. Ora, se a autoridade vem de Deus, então Deus tem o controle. E a justificativa de Paulo para recomendar, para ordenar que nós sejamos sujeitos às autoridades, é exatamente que as autoridades são dadas para o bem dos justos e para a penalização dos injustos. As autoridades são dadas para regular a boa existência, o bom convívio de nós uns com os outros. Se Deus se preocupa com as relações humanas a esse ponto, então Ele está exercendo sua soberania através das definições de autoridades. Do mesmo modo, Pedro faz a citação em 1 Pedro 2, 13 e 14 para dizer: sujeitai-vos a toda a autoridade humana por amor do Senhor, quer ao rei como soberano, quer aos governadores como por ele enviados, para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Ou seja, todo o processo de estabelecimento de autoridades e suas finalidades existem para servir a Deus. E nós devemos estar atentos a isso, tanto para respeitar isso, como também para proclamar a estas autoridades o que Deus espera delas. Portanto, aqui de novo podemos relembrar que nós somos luz do mundo. E se nós, a igreja, não formos dizer às autoridades que elas são ministros de Deus, que Deus tem uma expectativa em relação a elas, elas não vão saber. E nós teremos falhado com um de nossos compromissos, que é o de ser luz do mundo, conforme Jesus ordena em Mateus 5,14. Lembrando, irmãos, que todos os pecados estão destituídos da glória de Deus e são justificados exatamente pela atuação da graça de Deus, graça essa que nós precisamos levar a conhecer. Um erro fatal, então, da igreja, e que talvez até justifique porque a política tem sido marcada pela corrupção, porque é comum que os homens de vida pública, os homens que se envolvem no que nós denominamos política, se envolvam muito com corrupção. Claro que é uma verdade que alcança todos, mas alcança uma parte significativa. Não seria exatamente pela falta de influência da igreja em um espaço que ela deveria estar presente, que ela deveria influenciar? Talvez nós estejamos nos omitindo e colocando a luz embaixo de uma bacia. Para considerarmos o contexto bíblico, vamos observar que lá no começo, nos primeiros atos de Deus em relação ao homem, foi exatamente dar a ele uma responsabilidade política, ou seja, uma responsabilidade de administrar todos os bens criados até então, ou seja, o Éden, os animais, todas as coisas, para o bem do próprio homem, para o bem do próprio propósito de Deus em relação a esse homem. Deus, que é tido no Antigo Testamento como Criador de todas as coisas, como Rei soberano sobre todas as nações, como Senhor da história, cujo domínio está acima de todos os homens, esse Deus sempre usou homens públicos. Os patriarcas são exemplo. Abraão, Isaac e Jacó eram governantes em suas clãs, se relacionavam com outros reis, negociavam, faziam ajustes e administravam os recursos que tinham a bem dos que estavam em torno dele. Eram homens políticos.
Nós vamos ter no período de Jacó, se destacando José, que nós conhecemos muito como José do Egito, que era um homem eminentemente político. Ele passou uma história de fé, com vários estágios complicados, como ser vendido como escravo, depois ser preso e etc. Mas veio a ser o vice-rei do Egito, íntegro, servo de Deus, e Deus usou a José para salvar a própria linhagem de Cristo, porque não fosse a ação dele, provavelmente a família de seu pai teria padecido de fome e a linhagem de Cristo teria sido extinta. Então José foi um homem público, servo de Deus, um modelo de fé. Na sequência da história, nós vamos ter um destaque de um grande homem chamado Moisés, o legislador de todo o Antigo Testamento, um homem que é importante até nossos dias. Ele é a fonte do direito moderno, ele é a fonte da administração moderna em muitos aspectos. Esse Moisés foi um grande líder hebreu, um político na acepção plena da palavra, e foi um servo de Deus, íntegro, santo, um homem que foi chamado de mais paciente dentre os homens, um homem de paz, de coração manso, um homem de Deus. Na sequência nós vamos ter Josué, era um general do exército de Israel, homem de Deus, homem sério, homem íntegro. O livro de Juízes nos traz vários juízes levantados por Deus com atividades eminentemente políticas, de gerir o bem-estar da comunidade. E o último dos juízes, que foi Samuel, foi ao mesmo tempo também profeta e sacerdote, foi um homem de Deus especial, Deus tratava com ele diretamente, foi usado por Deus para ungir Saul e depois ungir Davi. Ora, se a atividade política fosse uma atividade contrária à vivência com Deus, bem poderia Samuel virar as costas para o governo civil, que então tinha sido instituído, e dizer: coisas de Deus, coisas espirituais são de um lado, e coisas civis, e aí poderíamos usar um termo cunhado na Idade Média, coisas seculares são outras. Mas do ponto de vista de Deus, não existem coisas seculares. Todas as nossas relações são relações com Deus, são relações espirituais. Não existe vida secular. Portanto, Samuel não se isentou de participar do governo civil de Israel em todos os momentos que foi preciso intervir. Intervir para dizer o que é certo, intervir para dizer o que é errado, para chamar a atenção do rei e etc. Ao ponto de ungir, de consagrar Davi e continuar ali. Logo ele sai de cena por ter morrido, ter deixado de viver. Mas Deus continua levantando homens, como por exemplo Natan, que esteve em eminência acompanhando a vida de Davi, bem como os sacerdotes. São duas funções espirituais no Antigo Testamento, de profeta e sacerdote, que jamais foram exercidas alheias às relações políticas, alheias aos reis, e não só reis de Israel, mas também reis das nações circunvizinhas. O Senhor Deus manifesta assim uma preocupação constante com tudo que acontece em relação aos homens. E aí nós vamos ter Salomão, Ezequias e muitos outros reis, homens de Deus. Vamos ter Daniel, depois com seus 3 amigos, que nos dão um exemplo de fidelidade a Deus, que tinham sido preparados e de fato exerceram cargos públicos, eram homens públicos, homens políticos. Daniel chega a acompanhar 3 impérios diferentes, sempre como ministro, como governante, sempre como homem íntegro. A política não significa dizer que o homem tem que ser corrupto. A corrupção não existe na política, a corrupção está na própria sociedade. E aí a gente tem que se preocupar se a corrupção está na própria igreja. Quando nós falamos de corrupção na política, nós não estamos falando de um problema que nasceu lá, estamos falando de um problema que nasce em nosso meio, e isso precisa mexer conosco. Homens de Deus como Esdras e Neemias eram eminentemente
Neemias teve inclusive que fazer uma série de negociações políticas para que fosse empreendida a sua marcha para Jerusalém e até a construção do muro. E teve que se relacionar politicamente com os vizinhos, Tobias e Sanbalá, e definir prioridades e tudo, como homem de Deus. Nós não temos a Bíblia falando que esses homens eram menos espirituais, pelo contrário, todo o contexto bíblico é suportado nestes homens de Deus. Se nós falarmos assim, não, a política não é de Deus, está certo, então tá, política não é de Deus. E aí você então poderia avançar para dizer assim, não me interessam os textos bíblicos que tratam da política. Perfeito, pega uma tesoura e vamos arrancar na Bíblia os textos bíblicos que tratam da política. Bom, você tem que começar cortando da sua Bíblia o livro de Gênesis, porque ele é todo político, todo fala de relações políticas. Também tira da sua Bíblia por completo, arranca o livro de Êxodo, porque ele trata exatamente de uma ação evidentemente política da retirada de um povo oprimido, que era o povo de Israel, do jugo do Egito, e todo o processo de negociação, de ação direta de Deus, de relações políticas de Moisés com o povo de Israel, de Moisés com o governante egípcio, e toda a estruturação, a organização civil de Israel. Isso é o livro de Êxodo. Penso que talvez a gente não precise arrancar o livro de Levítico, porque ele estruturou muito, mas com certeza vamos arrancar também o livro de Números, vamos arrancar o livro de Deuteronômio, que faz o resumo de tudo, e vamos também ter que extrair da Bíblia o livro de Josué, que fala das relações políticas dentro do próprio povo, as conquistas, as negociações, etc. Josué vai embora. Juízes tira completamente também, porque o livro trata só de política. E você tem que tirar também os livros de Reis, 1 e 2 Reis e 1 e 2 Coríntios. Tira Esdras e tira Neemias, que também tratam de relação política. E claro, tira todo o livro de Salmos, porque foram escritos, na maioria dos casos, por homens públicos, como Davi, Lemuel e outros homens públicos. Retira o livro de Salmos, ele não serve para nós se a gente for partir dessa premissa. Claro que nós temos que tirar Provérbios, tirar Eclesiastes, porque também tratam, são livros que vêm de um político, Salomão. E nós vamos tirar pelo menos 13 dos livros proféticos, porque nós vamos encontrar Isaías se relacionando com políticos, orientando, advertindo, profetizando para políticos. Vamos encontrar Jeremias fazendo a mesma coisa. E vamos encontrar então pelo menos 13 dos 16 livros agindo assim, falando sobre política. Você ficou com o quê? Sobre o que na Bíblia? Quase nada. A Bíblia mesmo diz porque a Bíblia é um livro que retrata a preocupação de Deus com o tema. É um livro evidentemente político. Se a gente fizer assim, talvez a gente possa salvar o Novo Testamento. Vamos ver? Qual é a postura de Jesus no Novo Testamento? A postura de Jesus foi de se preocupar com os pobres. A postura de Jesus foi de se preocupar em alimentar multidões, em curar os famintos. A postura de Jesus foi uma postura eminentemente política, no sentido de se preocupar com os que estavam em torno dele. João Batista aconselha homens públicos como os soldados sobre como exercerem suas funções servindo a Deus. João Batista fazia parte de um partido político. Ele era um essênio, que era um grupo que se preocupava com o que acontecia em torno deles. João Batista intervém na vida do rei Herodes, e como consequência é bom, porque ele se preocupou com o que estava acontecendo ali. Ele procurou ser luz do mundo e foi dizer para o rei: o que você está fazendo é errado. Jesus vem e nos dá ordens eminentemente de valorização desse contexto humano nosso. Alguém diz: é correto pagar tributo a César? Ele fala: me dá uma moeda aí. E mostra a moeda dizendo: de quem é essa esfinge aqui? Seria a cara? De quem
quem é? É de César. Ele diz assim, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E uma preocupação que eu quero compartilhar com vocês é: dar a César o que é de César não é fundamental para que nós consigamos dar a Deus o que é de Deus? Porque eu tenho convicção de que quando não aprendemos ou não nos preocupamos em dar a César o que é de César, também não conseguimos dar a Deus o que é de Deus. Também falhamos nesse sentido. E aí a gente precisa relembrar uma coisa interessante. Quando Pedro fala da importância de nós estarmos atentos às autoridades, quando Paulo fala da mesma coisa, a importância de estarmos atentos às autoridades, alguém poderia dizer: mas as autoridades daqueles dias eram autoridades boazinhas, servas de Deus. Não, pelo contrário. Pedro e Paulo viviam na época de Nero, uma das pessoas reputadas como mais cruéis que passaram pela face da terra. Nero manda matar sua mãe Agrippina e manda abrir o ventre dela para ver de onde ele tinha nascido. Ele se casa com uma prima, Cláudia Otávia, mas ela que manda matar essa mulher, a esposa dele. Então ele se casa com uma mulher chamada Pompeia Sabina. E no momento lá de bebedeira, ele mata Pompeia Sabina a pontapés. Ela estava grávida e ela morre em função desses pontapés que ela recebe. Aí ele, para manifestar o apego que ele tinha por ela, ele faz um sepultamento, um serviço fúnebre, em que ele queima o equivalente a 10 anos de produção do incenso produzido na Arábia. Um homem extravagante. Depois ele se casa com uma outra mulher, o nome Estatília Messalina. Mas para casar com Estatília Messalina, ele força o marido dela a se suicidar. Ela tinha marido. Ordena a castração de um rapaz, porque ele parecia com a esposa falecida. Ele manda castrar o rapaz e se casa com esse rapaz. O nome desse rapaz era Esporos. Se casa porque ele parecia com a Pompeia e passa a chamá-lo de Pompeia. Ele passou a conviver com esse rapaz, chamando ela pelo nome da esposa falecida. Incendeia Roma. Roma tinha 14 distritos. Ele incendeia Roma e 4 desses distritos foram completamente destruídos. Outros 7 desses distritos ficam muito danificados. E o fogo ardeu por quase uma semana. Falam de 5 dias. E enquanto o fogo ardia e as pessoas estavam apavoradas, ele tocava lira. Foi no governo desse homem que o Espírito Santo usa tanto Paulo quanto Pedro para nos dizer da importância de estarmos sujeitos, de reconhecermos as autoridades entre nós. Na verdade, Paulo faz citação disso em um monte de outros momentos. Mais tarde, esse Nero mata Paulo e mata Pedro. Foi ele que ordenou a execução dos dois. E aos 31 anos ele se suicida. Veja, nessa situação, nós somos orientados a entender que as autoridades são de Deus. O Império Romano não era democrático, apesar de que a democracia tem raízes do Império Grego, que é uma democracia meio parcial. Apenas os chamados homens de bem, aqueles nobres, exerciam a democracia, podiam escolher, exercer alguma escolha nos patamares que eram propiciados lá nas cidades-estados da Grécia. E Roma experimentou sim um embrião de democracia em alguns momentos da sua história, mas a igreja é a grande incentivadora e praticante da democracia já lá no começo, na escolha dos diáconos, em Atos dos Apóstolos, também na escolha do substituto de Judas. E se tem alguém que nos dá ensino de saber se relacionar com a legitimidade dos governos desse mundo, é o próprio apóstolo Paulo. Em Filipos, Paulo levou uma surra e no dia seguinte os magistrados mandaram soltá-lo. Falaram: não, solta ele.
falou: não, peraí, eu sou cidadão romano. Esses magistrados cometeram um erro do ponto de vista legal, que eles venham aqui, eles próprios venham aqui, porque nós precisamos conversar. Paulo mais tarde é condenado em Jerusalém e ele recorre ao imperador. Por quê? Porque ele tinha a proposta de levá-los aos imperadores. E aí, nesse processo, ele prega a muitos dos governantes, chegando a pregar em Roma e à própria família, ao próprio imperador. Ou seja, um homem que reconheceu que existe legitimidade na estrutura de governo que o mundo nos propicia. O Novo Testamento ainda nos traz algumas orientações que nem sempre nós somos atentos a elas. Por exemplo, em Tito, capítulo 3, verso 1, Paulo registra assim: adverte-lhes que sejam sujeitos aos governantes e autoridades, que sejam obedientes e estejam preparados para toda boa obra. Nós costumamos pensar em boas obras como sendo coisas relacionadas à oração, à leitura bíblica, ao jejum, à adoração no templo. Mas nesse texto, boas obras não é isso. Nesse texto, boas obras se relaciona exatamente com o que acontece em torno de nós, com a vida civil, com a sociedade. E quando ele diz então, estejam sujeitos a governantes e autoridades, e sejam obedientes, e estejam preparados para as boas obras, a partir dessas próprias autoridades. Por exemplo, uma convocação dos governantes para uma atuação civil, nós devemos atender, nós devemos prestar serviço voluntário, nós devemos cuidar da comunidade que podemos alcançar, nós somos responsáveis. Boas obras aqui não fala de coisas eminentemente religiosas, mas de uma participação civil responsável, social responsável. O verso 8 de Tito 3 continua dizendo: fiel a esta palavra e quero que a proclames com firmeza, para que os que creem em Deus procurem aplicar essas boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Boas obras, coisas boas e proveitosas aos homens. Está falando de serviço social, está falando de nós nos importarmos com o que acontece em torno de nós. Segundo Champlin, o contexto nos remete a obras proveitosas para a comunidade, em contraposição a uma posição irresponsável. Sugere então, como já disse, trabalho voluntário, participação civil responsável, inclusive na promoção de legislações sábias. Nós precisamos compreender que somos chamados para de fato nos importar com tudo que acontece em torno de nós. Por isso é válida, muito válida, claro, a posição de Cristo. Dai a César, pois, o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Em uma excelente hipótese, você é um assessor político. Em uma excelente hipótese, você precisa se considerar como uma pessoa política. Por exemplo, em 1 Timóteo, capítulo 6, verso 13 a 15, diz assim: diante de Deus, que todas as coisas vivifica, e de Jesus, que perante Pôncio Pilatos deu o testemunho de boa confissão, exorto-te a que guardes este mandamento sem mácula e irrepreensível até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual, no tempo próprio, manifestará o bem-aventurado e único soberano, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quem que é o político por excelência aqui? Jesus, Rei dos Reis, soberano, único soberano e Senhor dos Senhores. Mas, pastor, isso não significa que eu seja político. Significa sim. Se eu perguntar aqui, quem tem a pretensão de ser um salvo, ou quem é salvo, espero